Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves o profeta Jonas. Livro do profeta Jonas é o nosso estudo desta oportunidade e temos a narrativa de um acontecimento com o profeta Jonas. A palavra inicia no verso 1 do seu livro dizendo: "E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo." Outras informações sobre o profeta Jonas não existem nas Sagradas Escrituras, somente que o nome do profeta significa alguma coisa e por si só uma mensagem. O nome Jonas significa pomba, não tem outro significado, não temos uma referência ao próprio nome do profeta com a mensagem que de Deus estava sendo enviada. Quem é o profeta Jonas, filho de Amitai? Para termos informações mais sobre ele, encontramos no segundo livro de Reis, no capítulo 14, no verso 25, uma outra única citação falando do tempo do rei Jeroboão, descendência do rei Jeú. E nesse tempo, com o avançar de séculos já da divisão do povo de Deus, no tempo de Jeroboão II surgiu o profeta Jonas. Lá em 2 Reis, capítulo 14, verso 25, diz assim: "Também este, Jeroboão, restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer." Gat-Efer, cidade dos termos de Zebulon, tribo de Zebulon. Então observe que temos o livro do profeta Jonas, a história que vamos estar estudando, mas este servo de Deus, homem de Deus, profeta, ministrava outras coisas no tempo em que estava em Israel, as 10 tribos, no reinado de Jeroboão. Foi pela boca deste profeta Jonas que Deus mandou uma palavra consoladora, restauradora, porque estando o povo de Israel, as 10 tribos, tremendamente assolada, Deus teve dó, teve misericórdia e disse que ia restabelecer termos, todas as cidades que Israel tinha perdido para a Síria, toda aquela destruição. Deus estava com dó do povo, ia fazê-los progredir, crescer, conquistar de volta as suas terras. Olha, o profeta Jonas falou isto, e sucedeu exatamente isso que Deus tinha dito, dando vitória ao povo de Israel contra a Síria. Muito bem, mas o livro de Jonas é totalmente diferente do seu ministério, é um fato à parte, um acontecimento na sua vida. É como uma biografia, ele mesmo contando o que lhe sucedeu no particular deste caso. Como vimos lendo o verso 1, diz a palavra que Deus deu a Jonas, filho de Amitai, uma missão. Verso 2: "Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim." Então o profeta aqui trazia a mensagem de Deus para Israel, as 10 tribos, recebeu uma missão de levar uma palavra para a Síria,
a capital, Nínive, que Deus falou grande cidade, devia estar num crescimento naquela época, porque se preparava já a formação de um grande império da Assíria. É bom entendermos que a época de Jeroboão II e do profeta Jonas, a Assíria estava como que quieta, mas os profetas da parte de Deus tinham já avisado o que estava para acontecer. Nós vimos no estudo de Oséias que Deus falou categoricamente que a Assíria destruiria as 10 tribos de Israel. Como também o Senhor vai falar por Isaías daqui a pouco que a Assíria vai castigar as 10 tribos por causa da sua rebelião, da sua rebeldia, por causa do seu afastamento de Deus. E entendemos, observando as épocas, que o profeta Jonas viveu praticamente nessa época dos profetas. Miqueias, que nós estudamos há pouco, não falou que seria a Síria que destruiria, mas falou da destruição da nação de Israel. Oséias já é da época de Jonas e falou precisamente a Síria. E Isaías seria logo depois. Dá para perceber que Jonas, se não é por entendimento, revelação da parte de Deus, do que seria a Assíria à frente, em tempos futuros, mas entretanto, se ele era conterrâneo dos outros profetas, Oséias, pronto, ele já ficou preocupado. Nínive, a Síria, que será justamente a nação que vai nos destruir. E quando Deus lhe dá esta ordem, pregar para Nínive, atente que há uma razão para o profeta então, conforme disse o verso 3, Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor Deus, para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor Deus. O profeta, eu acho que não tinha experiência, não conhecia o Salmo 139, quando o profeta diz, ou o salmista melhor dizendo, diz que para onde fugirei da tua face? Onde Deus não está? Ou o que é um lugar que seja esconderijo da visão de Deus? Ele quer fugir de Deus para Tarsis. Que é Tarsis? Não se entende bem qual é a região de Tarsis. Supõe-se, estudiosos têm, que Tarsis, citado outras vezes na Sagrada Escritura, seja o extremo à esquerda, a noroeste ou a leste do mar Mediterrâneo. Em vez de Jonas subir um pouquinho a nordeste para Nínive, ele pegou sentido contrário, entendendo que Tarsis seja na região de que hoje seria a Espanha, outro extremo do mar Mediterrâneo. Por que fugir então? Voltemos a essa pergunta. Ele deveria ter uma razão. Homem de Deus, fugir de Deus? Como? Muito bem. A ideia, o entendimento que temos é isso. Ele não queria que houvesse misericórdia, bênção, oportunidade para a Síria receber de Deus uma mensagem, vir a se arrepender e ter um benefício da misericórdia do Senhor. Ele não queria isso. Por que causa? Será que ele conhecia os fatos já preditos da Síria destruir o seu povo? Então fica a questão ainda levantada. Mas vamos à frente um pouco mais. Jope é uma cidade no mar, na costa do Mediterrâneo,
na região do território da tribo de Dan. Ele desceu então a costa marítima, pegou o navio no sentido contrário e foi embora, como se tivesse tudo resolvido. Observe que ele abandonou o ministério, né? Em vez de continuar em Israel ministrando a Deus, não, ele fugiu de vez de Israel e da caminhada para Nínive e foi embora para o outro caminho. O verso 4 vem a narrativa de que Deus então faz vir ao mar uma tempestade tão grande que o navio estava a ponto de quebrar-se. Jonas estava onde? Preocupado? Os marinheiros estavam preocupados, verso 5, e começaram a esvaziar o navio, jogando ao mar a carga para que o navio ficasse mais leve e com isso flutuasse em meio àquele mar tão revolto. Mas que diz a palavra no verso 5 mesmo, que Jonas, enquanto os marinheiros estavam lutando com a carga e com o controle do navio, Jonas foi lá para o porão dormir. O profeta descansado, hein? Desobedecendo a Deus, fugindo de Deus e acha situação para dormir em meio a uma tempestade. É interessante porque era para a consciência dele acusar e com isso perder o sono, mas ele não está preocupado. Ele está firmado em alguma coisa do seu entendimento e que está tudo bem. Deus mandou, mas não vou. E vou dormir descansado. E a tempestade? Deixa a tempestade. Eu sou servo de Deus, sou homem de Deus, profeta de Deus. E descansou, seria esse o pensamento dele? Mas, continuemos. Verso 6. E o mestre do navio chegou-se a ele, Jonas, e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas foi percebido lá no porão do navio, dormindo. Você dormindo? Todo mundo está a ponto de perder a vida e você dormindo? E o verso 7 diz que cada um insistia com seu companheiro, para cada um estar clamando ao seu próprio Deus. Na diversidade de povos e de religiões dos marinheiros ou mesmo passageiros daquele navio, cada um clama ao Deus que tem, para ver se com isso se entende por que sobreveio este mal. E Jonas está clamando a Deus? Não está clamando. Lançam a sorte. Costume do passado citado várias vezes nas escrituras. Lança-se a sorte para ver quem é o culpado, quem é o causador dessa tão grande tempestade. E cai justamente em Jonas. Se formos perceber, o lançar sortes para saber alguma coisa, ou como que sendo a forma de Deus apontar, isso é citado algumas vezes. Como, por exemplo, Acã, quando houve o pecado de Acã, foi lançado sortes várias vezes. Vamos ver, por tribo, depois por família, e depois, qual deles na família? Então, várias vezes, até chegar a Acã. Como também agora temos na situação de Jonas, e no Novo Testamento se lança a sorte para saber quem seria o discípulo de Jesus que ocuparia a posição de apóstolo em substituição a Judas Iscariotes. Irmãos, faziam isso. E Deus muitas vezes dava resposta àquela maneira deles consultarem a Deus. Outras maneiras poderiam ser feitas dentro da legitimidade e da orientação bíblica, porque tinha o sumo sacerdote, tinha o Urim e o Tumim, que era uma forma de saber de Deus sim ou não, respostas de Deus, e que com isso teria a direção
de todas as coisas, ou algum servo de Deus para se clamar. Aqui, diferentemente do tempo de Acã, Moisés, ou do tempo dos apóstolos, ou outros fatos, lugares mais que isso acontece, que foi povo de Deus fazendo isto, aqui não era povo de Deus, eram pessoas diversas. Entretanto, Deus apontou. Vamos lançar sorte hoje também? De forma nenhuma. Porque se eles no navio lançavam, não tinham todos a mesma fé no Deus único, não tinham o mesmo consenso do Deus verdadeiro. Entretanto, nós temos. E hoje, muito mais do que no passado, não precisa um sacerdote, não precisa Urim e Tumim, nem um profeta para nós consultarmos, porque diz a palavra que todos serão ensinados por Deus. Mudou o tempo. É o tempo da nova aliança, em que temos o contato direto com Deus. Então, não precisa lançar sortes. Muito bem. Mas continuemos. Jonas é apontado como o culpado, a razão de tão grande tempestade. E continua então a palavra na descrição deste acontecimento, verso 8, quando os marinheiros, os ocupantes do navio, vão a Jonas interrogando. Imagina, em meio a uma tempestade, interrogatório de Jonas a respeito daquilo que acontecia. Olhem quantas perguntas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Qual a razão deste mal? Outra pergunta: que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? De que povo és tu? E Jonas responde a tantas perguntas com breves palavras. E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor Deus, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Observa, se ele respondesse que teme a Deus, todo mundo tinha Deus, cada um tinha o seu Deus. Então a expressão verdadeira do verso 9 não deve ser Senhor, deve ser Jeová ou Yahvé, o Deus que é. O Deus também, ele reforça, do céu, que fez o mar e a terra seca. Com essas palavras respondia Jonas todas aquelas perguntas na aflição, na ansiedade da catástrofe que estavam passando. E o verso 10, então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor Deus, porque ele lhe tinha declarado. Verso 11, outra pergunta: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. A tempestade aumentava. E eles perguntaram: o que te faremos para que cesse este mal? A resposta direta de Jonas está no verso 12. Ele, Jonas, lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aí está. Jonas não teme, não foge, sabe que ele é a causa. Se ele não conhecia o Deus que acompanha os passos de qualquer ser vivente na face da terra, agora ele já tinha essa experiência. E Deus o encontrou no porão do navio e ali fez todo aquele tumulto, aquela agitação, mostrando ser contrário à sua atitude de fugir. E conforme se diz, a desobediência à direção de Deus só traz males. Se não traz mal só para a pessoa que desobedeceu, traz também por quem está perto. Já o perigo de risco de vida é de todos. A carga já se perdeu e
O que falta agora? Mas é interessante que os marinheiros não tenham uma pressa de pegar a Jonas e lançá-lo ao mar. Parece que eles têm alguma noção de Jonas como servo de Deus, profeta de Deus, porque não querem fazer isso. Estariam eles também desobedecendo a Deus? Na verdade não, porque a palavra dita lançar-me no mar não foi de Deus, foi de Jonas. E insistem em continuar a peleja contra o mar. É o verso 13, quando diz: entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Eles não querem fazer o que Jonas disse e lutam contra o mar, mas não adianta. O mar está cada vez mais revolto. Então, verso 14, clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Não tendo como sair da situação, antes de lançarem Jonas no mar, eles clamam a Deus. Observe esse particular: não pereçamos nós por causa deste homem, mas também, lançando nós este homem no mar, não impute a nós sangue inocente. Então eles temeram também. Um fato, temer a morte, a atuação de Deus no mar, e temer lançar um homem ao mar. Que homem é este? Um homem que teme a Deus? E estamos de qualquer jeito em aperto. Qualquer jeito em aperto. Mas disseram, foi o Senhor quem fez assim. Então vamos fazer entendendo que é a tua vontade também. Não queremos ser culpados de nada. E diz a palavra que levantaram Jonas e o lançaram ao mar. Isso acontecendo, cessou o mar da sua fúria. Resposta imediata. Vamos entender, imaginar a cena, o mar revolto, cada vez mais revolto, e de repente a tempestade vai embora. Se faz bonança, aí todos entenderam verdadeiramente. Há um Deus, que é Deus no céu, que é Deus na terra e que é Deus no mar. Esse é o Deus de Jonas. E ele atendeu a nossa oração, e a resposta era essa mesmo. O homem causador do mal, ou aquele por cuja razão tinha havido aquela tempestade, estava devolvido à situação de não desobedecer a Deus, mas fugindo para Tarse. Com isso, verso 16, temeram, pois, estes homens ao Senhor, destaca outra vez, que Senhor? O Senhor Jeová, o Deus de Jonas, o Deus dos hebreus. Temeram com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Já houve naquele navio um fruto, salvação de almas. Olha como que Deus pega as coisas até contrárias, ou mesmo na nossa falha, Deus ainda usa isso de misericórdia para se revelar a outros mais. E aqui temos os que estavam no navio, conheceram o verdadeiro Deus e passaram a servi-lo também. É a declaração do verso 16. A viagem desobediente de Jonas não deixou de ser missionária e ter frutos. Não por causa de Jonas. São as misericórdias de Deus e a oportunidade que houve de Deus mostrar-se no seu poder e na sua presença em qualquer lugar. A continuação no capítulo 1, verso 17, deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe.
A versão corrigida diz grande peixe. Discussão, que grande peixe? Não faço questão de definir qual é o grande peixe. Deus diz que é um grande peixe que engoliu Jonas, está feito. Baleia? Não sei, pode ser. Um outro peixe com um crescimento avantajado para esta ocasião, Deus podia fazer isso também. Não vamos colocar dúvida que há pessoas que colocam questões, lançam dúvidas baseadas em coisas que não é da fé. Mas quantos seres marinhos existem que nós nem conhecemos hoje e que naquela época não eram ou eram existentes que hoje não existem? E Deus pode fazer até um peixe exclusivo, único, com a missão única de engolir Jonas no tempo determinado. Então, Deus podia pegar uma baleia e dar um jeitinho dela ter uma gargantazinha um pouquinho maior para levar Jonas numa outra viagem. Então a questão não é essa. Para Deus não há impossível. É a mesma questão de que lançar dúvida que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. Ah, mas ali era raso. Eu sei lá se era raso, se era fundo. Deus faz ficar raso e Deus faz o fundo também modificar-se na hora para o povo passar a pé enxuto. Para Deus não tem problema. Então a questão não é qual peixe. É o peixe engoliu Jonas porque Deus assim determinou e acabou. Muito bem. 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Paremos um pouco. Vivo ou morto? Ah, ele estava com oxigênio lá. Uma reserva de mergulhador para durar 3 dias, 3 noites. Tem alguma reserva de oxigênio que dura 3 dias, 3 noites? Naquele tempo não tinha isto. Estava vivo. Deus tem poder para manter um homem vivo dentro de um peixe, no ventre dele, no processo do metabolismo fisiológico do peixe. Deus tem poder para manter Jonas vivo. Para Deus não tem dificuldade. Para nós é impossível, mas para Deus, o natural é que Jonas venha a falecer. Daqui a pouco nós vamos apresentar a definição, qual a situação. Mas por enquanto, Deus poderia mantê-lo vivo? Sim. Deus poderia deixá-lo morrer? Sim. Porque que homem há que dure mais de 5 minutos sem respiração no fundo do mar e no ventre de um peixe? Ninguém. Com 5 minutos, isso se ele tivesse bom de pulmão e com a reserva de oxigênio para durar esses tempos. Muito bem. O peixe tragou a Jonas 3 dias e 3 noites. Aí entramos no capítulo 2. A oração de Jonas. Jonas fez uma oração. Pergunto, aonde? No ventre do peixe. Quando? No momento que ainda tinha fôlego de vida. Se continuou vivo os 3 dias e 3 noites, então ele teve tempo bastante para orar. Mas vamos entender, a narrativa da sua oração, ele está contando depois. Tanto que ele escreveu a sua experiência. Essa oração de Jonas não foi depois. Ele está escrevendo a oração que ele fez quando estava no ventre do peixe. Diz a palavra assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, ele está descrevendo, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Então ele está falando o que ele fez, e não a expressão da oração. Ele diz que esteve em angústia no tempo que estava no ventre do peixe, clamou ao Senhor, gritou ao Senhor, do inferno gritei, diz ele, e tu ouviste a minha voz. A palavra inferno
que aqui nós temos, tem diversas traduções, diz lugar dos mortos, outro lugar diz abismo, mas um outro lugar com mais precisão diz sepultura, porque para Jonas o ventre do peixe seria a sua sepultura. A palavra inferno, numa tradução linguística, simplesmente quer dizer sepultura, lugar dos mortos, o abismo, etc. Essa palavra inferno tem origem na língua latina, mas há outras formas de entender a palavra inferno na sua forma figurada também, que nós temos estudado em outra aula, em outra oportunidade já. Mas, observem, percebendo Jonas que estava descendo vivo à sepultura, sepultura essa que era o ventre do peixe, clamou, gritou a Deus e Deus o ouviu. Mas ele está falando isso depois. Verso 3, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Descrevendo. Verso 4, e eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Repete o verso 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça, e eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Jonas depois pôde escrever tudo isso. Ainda o verso 7, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. Tudo isso, estes versos, 7 versos, não são praticamente a oração dele, que palavras ele usou, mas ele está descrevendo aquele momento de ansiedade, de aflição. E pelos versos que nós temos lido, em particular o verso 7, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração. Que oração? É igualzinho quando nós estamos num problema de imediato, que aconteça de repente, aí não dá para pensar palavras não. O que a gente clama? Meu Deus, Jesus, socorre-me Deus. Não dá para fazer um programa de oração não. Então a oração própria de Jonas mais deve ter acontecido na mente, ele pensando, lembrando do Senhor e clamando ao ver que estava morrendo. Essa expressão, desfalecia em mim a minha alma, ele estava vendo que ele estava morrendo. O fôlego lhe fugia. Águas, ele estava mergulhado em água no ventre do peixe, já com as algas se enrolando nele em direção ao estômago, ao processo digestivo. Oração rápida, oração de pensamento, clamor de misericórdia, e a oração dele já foi recebida no céu. Só que Deus não respondeu na hora não. Ele vai ver a resposta de Deus 3 dias depois. Por isso que a descrição dele, que é depois que ele está descrevendo, contando, sem citar qual foi a oração, porque não teve tempo de uma oração programada, ele considera o verso 8, os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra.
Mas isso vai acontecer 3 dias e 3 noites depois. Deus tem a obrigação de responder na hora? Como é que foi com Lázaro? As irmãs de Lázaro, Maria e Marta, falaram para o Senhor, mandaram um mensageiro: aquele que tu amas está enfermo. E Jesus não respondeu, a não ser 4 dias depois, trazendo a vida para Lázaro. Aqui o Senhor não demorou tanto, foi 3 dias só. E Jonas é vomitado, devolvido na terra. Como voltou ele? Limpinho. Como é que foi o processo digestivo do peixe 3 dias? Deus mudou o sistema digestivo do peixe? Deus pode fazer tanta coisa. Mas o fato é que 3 dias depois, Jonas está em terra. Onde? A palavra não diz onde. Possivelmente numa costa marítima do mesmo mar Mediterrâneo. Onde? Não sabemos. Capítulo 3, verso 1, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. Nínive não é cidade da costa marítima. Naturalmente, Jonas teve que caminhar de onde o peixe o deixou, indo por terra para a Síria, ao norte ali da Caldeia, junto ao rio Eufrates, perto da sua nascente. Muito bem. E a cidade de Nínive era grande, conforme Deus tinha falado no início. Diz a palavra que era uma cidade que se atravessava com 3 dias de caminho. Não é como hoje, cada um tem um lotezinho. Mas naquele tempo as pessoas se esparramavam, formando as cidades. Então deveria ser uma extensão longa, chamada a cidade de Nínive. Muito bem, 3 dias de caminho. Verso 4. E Jonas começou a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída, aniquilada. Aí está. Que pregação longa. Longa? Não, muito curta. Ele usava outras palavras mais? A Bíblia não diz. Mas a essência é essa, de que Deus tinha dado o prazo de 40 dias para destruir a cidade de Nínive. Outras citações não são feitas das palavras, argumentação, explicação do profeta Jonas. 40 dias e Nínive será destruída. Muito bem, ele não chegou a caminhar 3 dias pela cidade falando, não insistiu muito, porque diz as Sagradas Escrituras, verso 5, que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Creram em Deus, temeram aquela palavra. Verso 6, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, levantou-se do seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Eles entenderam. Se não há um contexto maior na mensagem de Jonas, entretanto eles creram no castigo divino que estava prometido e associaram isso, observem, ao seu mau caminho e à violência das suas mãos. E convertem-se, se arrependem e passam a clamar a Deus por misericórdia, no jejum e no aniquilar-se, humilhar-se no pó, na cinza.
Mas observem o verso 9, tal qual em Lamentações se diz: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Uma coisa é se arrepender, outra é Deus perdoar e não trazer o castigo próprio daquilo que foi semeado de mal. Eles iam fazer uma parte, a outra, só Deus. A palavra essa temos também em Joel. Quem sabe se Deus vai usar de misericórdia pela mudança de comportamento? Não é obrigatório, porque a falta, a dívida já existe. E a transgressão tem o salário. E o salário do pecado é a morte. Então, se arrepender do que fez, não fazer mais, é uma questão. Mas se Deus não vai cobrar, se Deus vai perdoar, é outra. Mas estão na expectativa. E a mensagem e o fato real da parte de Deus, verso 10, e viu Deus as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Deus perdoou. Deus perdoou. Deus é longânimo. Deus é misericordioso. Conforme vimos nos outros profetas, Ele tem prazer em usar de benignidade. Deus não tem desejo de castigar, destruir por causa do pecado. Ele quer que a pessoa deixe de pecar, se converta e seja salvo. A parte da misericórdia sempre está estendida a favor do homem. Capítulo 4, vem agora mais uma revelação do sentimento de Jonas. Esse livro acaba sendo uma questão particular de Jonas e Deus e Jonas. Verso 1, mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Então, está declarado que Jonas não queria que Deus perdoasse. Jonas não queria pregar para Nínive porque queria que Nínive fosse destruída mesmo. Voltando ao início, porque ele sabia que os ninivitas iam trazer um juízo sobre Israel? Ou, como às vezes acontece que muitos crentes que se acham tão bem na situação de redimidos, restaurados, revestidos de poder do Espírito Santo, com a esperança, certeza do céu, isso é bom. Agora, aquele que me ofende, aquele que é pecador, que seja destruído mesmo. A misericórdia que recebemos é boa, mas a misericórdia de Deus para com o outro, nós não temos isso como coisa boa? Somos egoístas? Será que Jonas estava sendo egoísta? Ou estava preocupado com o futuro? O verso 2 ele fala para Deus. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor Deus, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele não queria que Deus perdoasse mesmo. E está tão contrariado que no verso 3 ele faz um pedido a Deus: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Que situação. Jonas, com essa ideia, será que é tão egoísta assim? Queria tanto o mal do pecador ninivita, a sua destruição, que preferia morrer do que aqueles seres perdoados e terem a vida? Ou por causa do mal que a Síria traria? Mas ele prefere morrer. Se observarmos bem, irmãos, quando nós estudamos a vida de Eliseu, ele falando para Azael do que Azael ia fazer a Israel, Eliseu chorou.
Mas Eliseu não procurou impedir, nem mudar a situação. Ele ungiu Hazael como rei da Síria, sabendo que Hazael ia destruir o povo de Deus. Hazael, rei da Síria, destruiria os israelitas. Ele chorou, mas não fugiu daquilo que Deus falou que ia fazer, que iria acontecer. E Jonas está ao contrário, e quer até morrer. E Deus faz para ele uma pergunta, só uma pergunta. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Você tem razão nisso que sente, nisso que você quer, nisso que você pensa? Verso 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele está lá ainda ansioso, quem sabe Deus viu que eu não gostei e vai destruir a cidade. Vou ficar aqui esperando 40 dias, vou esperar. Observe que ele fez uma petição a Deus e Deus só respondeu com outra pergunta: é razoável esse teu ressentimento? Só isso Deus falou. Deus não disse nem sim, nem não. Como Deus não disse nem sim, nem não, ele ficou na expectativa. Vamos ver se Deus atende a minha consideração e destrói Nínive. Muito bem. Aí Deus vai agir de uma forma. Como? Verso 6. Fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Ó, como Deus gosta de mim. Deus fez uma aboboreira crescer rapidamente. Não levou um mês, nem uma semana. Rapidamente a semente já vingou, já deu ramos, já cresceu folhas e já cobriram Jonas, trazendo uma sombra gostosa. Ele ficou alegre. Deus gosta de mim. Deus vai destruir Nínive. Verso 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, verso 8, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Esse profeta está me parecendo muito infantil. Só citei isso como destaque, para frisar como ele está tão egoísta, só querendo o bem para ele. Segunda vez que ele deseja a morte, contrariado com a bondade de Deus. Será que nós não somos assim muitas vezes? Alguém nos perturba, alguém nos persegue, alguém nos faz uma injustiça, e a gente quer que desça raio do céu e o fulmine. Mas Deus, você não faz isso? Você não gosta de mim. E não entendemos a misericórdia de Deus, que foi assim, misericórdia para nós primeiramente. Porque quem de nós é melhor do que qualquer outro ser vivente? Nessa hora a gente esquece dos antigos pecados e se acha justo que o pecador, que a gente hoje, de fora da vida deles, entende que eles estão errados, e a gente não usa de misericórdia, não quer ter misericórdia. E às vezes dentro da igreja mesmo, nós somos bons para poder tirar alguém da igreja. Mas por que o pastor não exclui este irmão, esta irmã? Nosso evangelismo não pode ser daquele que põe para dentro da igreja e depois dá um jeito de colocá-lo para fora logo. É como uma criança que dá trabalho na gestação, dá trabalho, dor no parto, dá trabalho para manter dia após dia na vigília, no amamentar, no lavar fralda, não limpar a sujeira e tantas outras coisas, e tem que continuar amando e cuidando até que venha a crescer e ser adulto. Isso
falando fisicamente. Espiritualmente é a mesma coisa. Temos que admitir na igreja alguém que vai dar trabalho para nós, contrariedade, mas na ideia de que um dia vai ser adulto, maduro na fé. Mas Jonas quer morrer outra vez. Muito bem. Aí Deus volta a falar com Jonas. Verso 9. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele, Jonas, disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Insiste ainda nisso. 10. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu. E Deus então compara: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Com a medida que medimos, seremos medidos. Mas ainda bem que Deus, tal como Jonas, não atua à medida. Porque era para Deus agir com Jonas, como Jonas queria que Deus agisse com os ninivitas. A mesma medida. Mas observe que Deus, antes de usar a medida que nós mesmos queremos dar para Deus usar para os outros, medida com que Deus depois vai nos medir, Deus antes nos chama a atenção: você quer mesmo que eu meça aquele com essa medida? O nosso juízo costuma ser muito mais duro e sem compaixão do que Deus. E Deus, na verdade, tem razão, porque Ele é supremo em perfeição e justiça, como diz também Abacuque, tão perfeito e puro que não pode ver o erro, a abominação. E Deus, com tudo isso, não tem pressa de condenar. E nós, por pouca coisa, já queremos condenação de Deus e cobramos a Deus. Mas Deus faz Jonas cair numa realidade da sua falta de senso e justiça. Você tem dó de uma boboreira e não tem dó de 120 mil almas. Você não fez nada na boboreira, e nesses 120 mil que aí estão, sem considerar os animais, são pessoas, vidas, que Ele, Deus, trabalhou desde o ventre de suas mães, querendo salvação. Aí está, irmãos, como Deus ama, o cuidado de Deus, e qual é, na verdade, o objetivo de Deus na humanidade. Não é um Deus duro, perverso, pronto a destruir, mas um Deus sofredor pelo homem que se desvia dele e insiste. Ou como diz lá em Gênesis capítulo 6, que Deus contende com o homem para tirá-lo do erro e conduzi-lo pelo caminho da salvação, caminho que leva à vida eterna. Muito bem. Aqui está, mais uma vez mostrado para nós, que Deus não está aqui neste mundo só para salvar a descendência de Abraão, aqueles que têm a genética de Abraão. Não, Deus veio para salvar o mundo todo. Paulo fala isto nas suas cartas, o grande mistério de Deus, que os gentios também são chamados à salvação, como o tal Israel, daqueles tempos da figura. Então, se alguém olhar para si e achar que só cada um que vai ser salvo, não, ninguém é digno de salvação. Se estamos sendo salvos, essa mesma salvação é proposta a qualquer homem sobre a face da terra, sendo ele muçulmano, ou praticante do vodú, ou do espiritismo em outras formas, não importa. Deus veio para salvar. E quando lemos em João capítulo 1, que a palavra diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, pensam nos israelitas. Veio para o que era seu, pensa nos israelitas. Por acaso o mundo todo não é dele? Ele ama Israel,
como ama os ninivitas, ama os egípcios, ama também todas as demais nações dos tempos passados e hoje da mesma forma. Por isso, irmãos, que a bandeira das missões, do evangelismo, é uma bandeira que nós não podemos deixar cair. Temos que levantar. No testificar, não viver uma vida que seja testemunho aos olhos dos que nos contemplam, dos que convivem conosco. No falar, no testificar, no ensinar as escrituras. É algo que devemos estar fazendo sempre, porque é algo próprio de Deus. Costumam dizer, né, que missões está no coração de Deus. Sempre esteve. Quando Deus mesmo criou os anjos e Adão e Eva. É almas para a vida eterna. Muito bem. Aí está essa narrativa. Agora, não é só a narrativa, esses ensinamentos. Aqui também está de forma profética a obra salvadora em Cristo Jesus. Porque, olhando agora a palavra em Mateus capítulo 12, verso 39 e versos seguintes, os fariseus, escribas, os judeus do tempo de Jesus, pediam para ele: que sinal o Senhor dá para que creiamos no Senhor? E Jesus já tinha feito tantos milagres. Quantos milagres Jesus fez? Quantas maravilhas operou diante dos olhos dele, como a multiplicação dos pães, a ressurreição de Lázaro, a cura de leprosos, a cura de paralíticos, a expulsão de demônios. Quanta coisa Jesus fez e insistiam: que sinal? Jesus podia dizer: mas esses sinais já são suficientes. Jesus não respondeu assim. Em Mateus 12, 39, Jesus disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, aqui fala baleia no Novo Testamento, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aí pronto. Esse episódio narrado no livro de Jonas está falando de Jesus Cristo, que seria dado como preço de salvação dos ninivitas. Toda aquela obra em Jonas, a morte dele, ou a vida dele, milagrosa, 3 dias no ventre do peixe, era falar de Cristo Jesus. Mas agora voltemos. Dentro da doutrina, Jesus morreu ou Jesus não morreu? Jesus morreu. Então Jonas, como figura perfeita de Cristo Jesus, teria que morrer no ventre do peixe, para depois sobre ele vir a uma ressurreição, ao modelo de Cristo Jesus. Então Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, morto, para depois nele se processar uma ressurreição. Na morte e ressurreição de Jonas, a salvação dos ninivitas. Na morte e ressurreição de Jesus Cristo, a nossa salvação e justificação, conforme Romanos capítulo 1, verso 4. Os dois fatos, morte e ressurreição, são pontos importantes. Jesus morreu por nós, muito bem, estava pago o nosso pecado. Estava um kit com Deus. Mas a ressurreição é a garantia da vida eterna. Morrendo Jesus, estamos sem dívida com Deus, mas sem promessa de vida. Jesus ressuscitando, há o perdão, acaba a dívida e a restauração, a situação de amigos de Deus colocados na presença de Deus. Então, Jonas morreu e ressuscitou. Agora, no verso 41 do capítulo 12, Jesus também cobra uma coisa: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Se alguém não vir a salvação por Cristo, este morto, crucificado e ressuscitado, não há salvação.
no dia do juízo final, os ninivitas do tempo de Jonas vão se levantar e vão condenar a geração de hoje, porque alguém maior do que Jonas esteve pregando ao mundo e não deram crédito. Então naquele dia não haverá desculpa. Ou creem no evangelho hoje, ou não há salvação, porque o sinal é grande. Mais um ponto, antes de nós encerrarmos, é bom analisar isso. Deus, por muitos profetas, falava à nação de Israel, 10 tribos com capital em Samaria, e não ouviam. E Deus falou agora, um dia só, através de Jonas com os ninivitas, e eles creram. Se comparar Israel aos ninivitas, se tem gente excelente, os ninivitas. Enquanto Israel, o povo duro de coração. Será, irmãos, que muitos dos pecadores hoje pelo mundo afora não seriam melhores do que nós, se ouvissem o evangelho? Porque como estamos nós? Capengando entre dois pensamentos, cocheando, servimos a Deus ou andamos no mundo? Enquanto quantos poderão estar neste mundo aí agora perdidos, mas são pessoas que, como ninivitas, com pouca coisa viriam para a salvação. Precisamos considerar isto. Pelo que também tem a resposta de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. Se Israel não se converteu com tantos profetas falando, agora os ninivitas, a Assíria, seriam o juiz para com Israel. Aí quando Deus levanta a Assíria e destrói Israel, Israel não pode reclamar nada, porque os assírios foram melhores do que eles. Porque Deus falava e não ouviam. Enquanto os ninivitas com uma palavra creram. Então os ninivitas foram maiores e melhores, levantados por Deus para castigar essas 10 tribos, para quem Jonas também falou, mas não se converteram. Aí está, irmãos. Deus salva. Não vamos endurecer o nosso coração. Já estamos na casa do Senhor, estamos salvos? Que bênção. Permaneçamos. Porque Deus sabe agir de muitas formas e o seu propósito é salvar a nós e salvar outros. Não há acepção de pessoas. E é assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.